Muito bem, vamos lá para a nossa 10ª aula de filosofia. Pelo visto, nós vamos continuar aí até a 15ª, 16ª. Não acredito, eu tinha expectativa de que iríamos nos encontrar nesse primeiro semestre, mas sinceramente as minhas expectativas já foram. Então vamos seguir nesse barco aí, seguir essa caminhada, né? Nesse novo modelo, procurar melhorar. Então eu já peço aqui para vocês, eu estou com algumas ideias aí para curso de extensão, fazer vídeos de 10, 15 minutos, e existe a possibilidade de que você assista esse vídeo, faça um relatório, isso valha como horas complementares. Quero negociar isso com a coordenação com o Zolini, mas eu gostaria que vocês me passassem temas para que eu possa explorar, ligados com a filosofia ou não, mas relacionados com o curso que vocês fazem. Eu montaria vídeos aqui de 10, 15 minutos, você faria um relatório, e eu acho que dá para ganhar aí pelo menos 1 hora complementar. Pensa aí, me passa alguns temas para eu explorar. Nós vamos continuar falando de Maquiavel. Então, o Maquiavel rende, o momento é muito propício para falar de Maquiavel, fazer a relação de tudo que Maquiavel falou, pegar um pouquinho algumas frases ditas que refletem bem o pensamento de Maquiavel, né, como, por exemplo, para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe. E para bem conhecer o caráter do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Nem sempre o povo percebe o caráter do príncipe. Nós hoje temos na política brasileira um príncipe com um caráter bem marcante, né? E o que uma frase de Maquiavel que marca muito tem relação com o quê? Com as aparências. Lembram? O príncipe, ele tem que mostrar que é honesto, ele tem que mostrar que é religioso, ele tem que mostrar, ele tem que passar confiança, ele tem que mostrar ousadias. Não necessariamente ele precisa ser, mas ele tem que passar. E boa parte do povo acredita nisso. Ou seja, muito mais importante que o ser é a aparência. Frases ditas por quem? Por Maquiavel. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Só quem sabe o que você realmente é quem está próximo de você. Muito bem, nós começamos lá na nossa 8ª aula falando do Maquiavel, que foi um historiador, um poeta, um diplomata, um músico e foi filósofo. Maquiavel viveu num tempo de muita turbulência, o período histórico na Itália, antiga Florença. Era muito revoluções, comércio, o berço da cultura europeia. Então príncipe caía, príncipe subia, o jogo pelo poder, principalmente na monarquia, ele sempre foi muito mais duro do que na democracia. Tem as suas semelhanças, mas a traição, o suborno, na tomada de poder, sempre foi algo muito forte na monarquia, e o Maquiavel escreveu O Príncipe, fazendo o quê? Dando conselhos para o príncipe se manter no poder. Tudo isso nós já falamos, né? Só aqui fazendo uma breve
recapitulação. O Maquiavel acreditava que a boa administração do príncipe dependia de uma articulação política e de muita sabedoria. E aí quando você lê o que Maquiavel escreveu e faz uma relação com o que está acontecendo hoje na política brasileira e mundial, você percebe que esse livro, escrito em 1554, ainda é muito atual. Quantos príncipes não utilizam o que disse Maquiavel para conduzir o seu reinado, para conduzir o seu mandato até hoje? O Maquiavel, o Príncipe, é um best-seller que vai continuar sendo lido aí por muito e muito tempo. É uma obra clássica, e a obra clássica ela fica anos e anos à disposição das pessoas. O Maquiavel fala do papel do Estado, que o Estado tem que ter um papel forte. O Maquiavel fala da manutenção do poder, que é um desafio para qualquer governante no sistema ditatorial, no sistema monárquico, no sistema democrático. O Maquiavel fala que o príncipe tem que criar conselhos, ministérios, secretarias, com pessoas fortes que possam lhe ajudar na manutenção do poder. O Maquiavel fala que você tem que ser amado e ser temido. Então você tem um grupo de pessoas que te ama. Trate bem esse grupo de pessoas que te amam, para você obter admiração, para você obter apoio. Mas é o seguinte: aqueles que não te amam devem temer. Se você tiver que escolher entre ser amado e ser temido, escolha ser temido. O que vai fazer para ser temido é uma questão política que o príncipe tem que decidir. Então, o Maquiavel, a obra de Maquiavel, ela é duradoura, porque são conselhos que lidam com a essência do ser humano. Esse ser ganancioso, esse ser que pode falar que quer o poder de uma forma democrática, mas quando assume o poder, não quer perdê-lo. E como fazer para então ter a manutenção desse poder? Vontade e sabedoria do príncipe é algo que ele tem que exercitar, é uma capacidade que ele tem que demonstrar utilizando dos mais variados recursos. Então, se for necessário utilizar dos recursos políticos, das estratégias políticas, das manobras políticas, dos acordos políticos, que é o que está acontecendo hoje nos bastidores do poder, ok, faça isso. E se for necessário utilizar dos militares, ok, faça isso também. E a gente, no momento de hoje, nós percebemos isso muito presente na política brasileira, por exemplo. Uma proximidade do príncipe com os militares muito forte. E com políticos ditos retrógrados também muito forte. Hoje a luta é pela manutenção do poder. Todos os estados, países, nações, em todos os governos, tiveram e têm
autoridade sobre os homens. Ora, porque para viver em sociedade, nós, como dizia Hobbes, temos que entregar a nossa liberdade a um governante para que ele possa nos guiar pelo caminho da paz, da legalidade. Ora, porque muitos entregam simplesmente por uma crença, por uma fé, por um pedido. Há questionamentos. Né? Então, o que é a liberdade? Entregar a sua liberdade pela paz tem limite. Né? Algo que deve chamar a nossa atenção em qualquer momento da história e com qualquer governante diz respeito à liberdade de expressão. Tem uma frase de Montesquieu, né, que diz: posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. As pessoas não poder falar. Maquiavel fala para usar o poder militar. Hoje os militares que estão no poder, felizmente, passam a aparência de serem pessoas cultas, intelectuais. Você tem muitos mestres e muitos doutores que são militares brasileiros. Tem um nível de inteligência superior aos militares do passado. Me preocupa, mas mesmo assim me preocupa, não é? Porque a democracia, ela implica na expressão da palavra. Ser contra ou a favor faz parte do contexto. Não dá, não é possível proibir as pessoas de falarem, por exemplo. E as ditaduras, elas começam assim. Primeiro, proíbem as pessoas de falarem, de manifestarem o seu pensamento. E aí depois proíbem as pessoas de protestarem, de se reunirem em grupos, de se reunirem nas praças, de se organizarem em associações, em sindicatos, em partidos. As ditaduras começam assim. Então, a leitura de Maquiavel tem que ser uma leitura crítica, que possa nos ajudar a entender o momento presente, as articulações políticas e o jogo do poder. Maquiavel define os princípios, né, do principado, como uma luta de sangue. Como já foi falado, se necessário, com a utilização de armas. Né? No capítulo 2, que não só bem rapidamente, o Maquiavel fala da necessidade de se manter o principado de uma forma hereditária. Mas mesmo assim chama atenção, né? Que a democracia não permite a manutenção do poder de um passando para o outro. Né? Mas quando, por exemplo, a gente vê o quanto os filhos do presidente participam do momento político, quanto o presidente valoriza a participação dos filhos, né? Um é senador, o outro é deputado, o outro é vereador, né? E o mais novo deve se lançar também. Né? Aí a gente volta na cartilha do Maquiavel. Embora não faz sentido. Não dá para passar a presidência para um filho. Não é?
Mas, por meio de eleições, tudo pode acontecer, né? Nos dias atuais, a percepção de coletividade, de humanidade, ela se faz presente no tocante às manifestações de solidariedade, essa questão de coronavírus. Então, as pessoas estão mais solidárias, mais próximas. Essa é uma realidade. Mas assim, o Maquiavel fala que tudo isso deve acontecer, né, tendo como base a pátria. Independente de crises, as pessoas devem se unir por meio da sua língua, da sua cultura, da sua religião, dos seus costumes, em torno da pátria. Então, as crises, elas propiciam essa aproximação, esse sentimento pela pátria, pelo Brasil, por exemplo. Na política brasileira atual, a gente percebe, né, uma luta entre os políticos que detêm o poder, entre aqueles que tinham o poder e entre aqueles que querem o poder. E aí volta para o Maquiavel. Então, porque esse que está no poder, né, tem que se deparar com quem saiu do poder. O Lula, por exemplo, né, vive na cola, né, teve o seu tempo. Não vamos falar aqui do governo Lula, né, mas o Lula teve o seu período. Dizer que o Lula não quer voltar ao poder, né, não é verdadeiro. O gostinho pelo poder ainda nas palavras dele, né? Então, independente do príncipe, do presidente que nós temos agora, isso nos ajuda a entender o contexto. E essa luta quase que diária, né, do presidente, né, fazendo frente a quem estava no poder e aqueles que querem o poder, como por exemplo o Ciro Gomes. Então volta no Maquiavel. Segue os conselhos do Maquiavel. Hoje nós temos partidos políticos muito que são, na realidade, quadrilhas. Então veja a complexidade da política brasileira. Um país que tem aproximadamente 32 partidos políticos regularizados, outros 70 buscando regularização. Partido político implica uma ideologia, uma bandeira, uma causa. Como, por exemplo, o Partido Verde. Você consegue identificar por que existe o Partido Verde, o nome já está dizendo. O PT, lá na sua origem, né, era um partido dos trabalhadores. Tinha uma bandeira, uma causa que se perdeu. Hoje o PT é um partido igual aos outros que aí estão. Ou seja, todos são iguais. Só para fazer um paralelo, você consegue identificar qual é a causa, a ideologia do Partido Republicano Americano e do Partido Democrata. E olha, nós estamos falando da principal economia do mundo, que tem diversos partidos. Diversos não, mais ou menos uns 12. Mas 2 se destacam.
O Brasil tem essa infinidade. Quem tem muito, na realidade, não tem nada. Essa aqui é a verdade. Não é? Aí nessa luta pelo poder, o Brasil você tem muito essa questão de transferir o poder. Assim como o Lula transferiu para Dilma, muito provavelmente o Bolsonaro vai querer transferir para um dos seus filhos. É o que disse o Maquiavel. O Maquiavel fala que é necessário que existam leis. E que as leis devem ser utilizadas para governar o povo. Mas tem que tomar muito cuidado com quem faz a lei. Quais são as pessoas que fazem as leis? Porque se não ficar muito atento, aqueles que fazem as leis podem fazer uma lei que prejudica o príncipe. A democracia não é o melhor dos regimes, mas pode acreditar no seguinte: é o menos ruim. Então, no sistema democrático, no qual você tem o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, uma imprensa livre, você tem uma harmonia, apesar de muitos fatores, mas você tem uma certa harmonia dos poderes. O que não pode acontecer é um se sobrepor ao outro. Não é fácil regular. Até que ponto, qual é o papel do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal? O Supremo no Brasil muitas vezes faz lei. Não é papel do Supremo. O Legislativo muitas vezes deixa de fazer. O Executivo também quer construir. Os papéis estão um pouco indefinidos. E os partidos ficam nessa... Partidos não. Eu não encaro, não acredito mesmo que nós temos partidos no Brasil. Eu acredito que a gente são grupos de interesses, quadrilhas mesmo. Agora, em plena pandemia, muita gente contribuindo, demorou muito para as assembleias legislativas, para os políticos diminuírem salário, diminuírem renda, destinar isso para o coronavírus. Algumas assembleias fizeram, nem todas fizeram, algumas fizeram, e mesmo assim reduções de no máximo 30%. O Maquiavel, ele fala, que não se pode admitir exposições, que pessoas estejam expostas. Olha, aqui vale a pena pensar um pouquinho, né? Então, Maquiavel fala que na equipe do príncipe, o príncipe não pode admitir que pessoas estejam expostas mais do que ele. Isso aqui é interessante, né? Principalmente quando você pega, por exemplo, o caso do ministro da Saúde, que estava assim, muito exposto e de uma forma positiva, maior que o príncipe. O que o príncipe fez? Aí, na sequência, você tem o caso do Moro, que estava assim, segundo as pesquisas, o Moro era melhor avaliado do que o próprio presidente. O que o presidente fez? Tira o Moro. Conselho de Maquiavel. Então Maquiavel fala, olha, não pode deixar que as pessoas da sua equipe se exponham mais do que você.
Então, o príncipe, ele tem que estar à frente. O príncipe, ele tem que, né, ser sábio, né, ser temido, se assim for, né, e bem-sucedido na sua função, né, para que ele possa governar com alguma paz e até ser reeleito. Né? O príncipe deve trabalhar para conquistar o amor do povo. Né? Segundo o Maquiavel, né, é mais fácil esquecer a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. E o poder é um patrimônio que foi conquistado, né, de uma forma ou de outra, mas que foi conquistado. Então, nada mais natural que o príncipe faça exercer esse poder. Não é? O Maquiavel, né, ele é reconhecido até hoje, né, como o pai da ciência política, né, em função e olha, né, ele tem outras obras, mas só essa daqui já deu o que falar. Né? Tem muita contradição no que o Maquiavel falava, tem muita contradição nas palavras de Maquiavel, né? Mas que tem muita sabedoria, né? Isso daí não há o que se discutir. Não é? O papel do administrador, do contador, do profissional de direito, né, é fundamental nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive. Né? Então, quando você faz uma leitura criteriosa do príncipe, que você busca entender a legislação e a importância das leis, né, inserido num contexto da língua portuguesa que tem as mais variadas interpretações, isso pode te ajudar a formar um senso crítico. Isso te ajuda a entender, né, por que Maquiavel diz que boas leis não servem para nada se não existirem boas armas. O Brasil tem uma questão interessante em relação às leis, né? Porque o Brasil tem legislação para tudo. Você tem uma boa legislação, inclusive. Você tem uma legislação, você tem Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Idoso, Código do Meio Ambiente, Código do Menor. Então você tem um conjunto de leis que abrange, né, os mais variados contextos da sociedade. Nós não precisamos de armas para fazer com que as leis sejam válidas. Nós precisamos do senso crítico dos cidadãos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma população participativa, que consiga escolher e colocar no poder legislativo pessoas com o mínimo de intelectualidade. Como é que nós queremos boas leis elegendo um tiririca, por exemplo? Então, quando a gente entende o contexto, nós temos a obrigação, né, de participar, de desenvolver o elemento crítico. Nós temos, né, nós queremos um Brasil melhor. Acredito mesmo que com essa pandemia,
Muita coisa vai se ajustar. Porque as crises têm esse negócio positivo. O ajuste da legislação, por exemplo, quando você tem um confronto entre o governo, empresário, empregador, você tem que flexibilizar. Então, eu acredito que nós vamos sair mais fortalecidos da crise. Conscientes de que esse processo de mudança, que foi muito radical, ele não vai parar. Atente para alguns termos. Novo normal, porque você levava uma vida normal aqui, e a partir de agora você tem que construir um novo normal. Uma nova rotina, uma nova relação de trabalho. A gente precisa se reinventar. Existem diversas reportagens, eu separei algumas, posso até passar depois, do G1, do UOL, da revista Exame, que fala sobre essa questão de se reinventar. Para encerrar, se reinventar na política. Então, eu assisti uma reportagem recente de um engenheiro que está trabalhando como padeiro. Isso é se reinventar. O Jacaré que eu estou falando é aquele cantor, bailarino do Tchan. Muita gente deve ter ouvido falar desse grupo Tchan. Hoje ele vive no Canadá. Ele largou uma vida no Brasil, no grupo Tchan, e foi morar no Canadá, para levar uma vida simples, para trabalhar no Canadá e educar os seus 2 filhos. Ele teve que se reinventar. Nós brasileiros, independente da sua atividade no direito, como contador ou como administrador, para a manutenção do seu emprego, para a conquista do emprego, nós todos, diante dessa nova realidade, temos que nos reinventar. Essa tecnologia e essa interação, ela veio para ficar. Eu tenho que aprender a navegar. Eu tenho que aprender a pesquisar. Eu tenho que saber o que é nuvem. Eu tenho que saber o que é a internet das coisas. Eu não posso me perder nesse emaranhado. Fica para reflexão, aguardo o resumo da aula. Fui.